Radiofônica Fala Comunidade. Quem pode falar? Essa rádio quer ampliar as vozes que circulam pela comunidade. As pessoas merecem saber e partilhar assuntos atuais e ainda inacessíveis. Não temos o objetivo de te fazer concordar com tudo o que irá ouvir, mas escute e tente compreender. Assim, os muros do Instituto Federal se abrem e abraçam diversas ideologias e formas de pensar. Radiofônica Fala Comunidade, a rádio que escuta as inquietações periféricas. Temas do cotidiano rompem fronteiras. A falta de informação limita o pensamento. Fala, comunidade! Começamos então com mais um Radiofônica Fala Comunidade. E hoje a gente vai conversar sobre, o livro Solitária. Mas vou me apresentar aqui. Eu sou a Márcia, professora da Saúde Coletiva aqui do Instituto Federal. Quem está coordenando comigo o programa hoje é a Rose. Fala aí, Rose. Oi, gente, eu sou a Rose, já fui professora aqui no Instituto também, mas eu sou a Rose, uma mulher negra, que está aqui no grupo para a gente conversar, para falar sobre essa obra da Eliana Alves Cruz, uma escritora, mulher negra, que apresentou para a gente esse encanto que é a obra, o livro Solitária. E sobre isso nós vamos fazer alguns comentários hoje. Então, a gente está com o pessoal aqui do Grupo Afetações, com os estudantes do IFE, que são do curso de Pedagogia, Produção Multimídia, Produção Audiovisual e Meio Ambiente. Então tá, quem é que quer começar? Vamos lá? Te apresenta e vai. Eu sou a Ana Kelly, sou uma menina negra de 19 anos e o livro fala sobre uma mulher negra que trabalha como doméstica na casa da Dona Lúcia e do seu Tiago. Esse livro fala bastante sobre a desigualdade social e sobre o racismo de uma mulher negra que trabalhou por anos na casa dos seus chefes brancos. Muito bem, então a Nath já começou aí, deu uma palhinha, né, Nath, para nós, do que trata, né? Para que a gente questione. Ela traz as relações com as pessoas negras aí, na figura da empregada doméstica, Dona Eunice, da filha da empregada doméstica, a Mabel, que vai criança para esse local, né? Para esse Golden Plate, esse edifício de pessoas ricas, né? E toda a estratificação que tem neste edifício, com as pessoas que moram lá, o porteiro, as relações de poder que existem nesse lugar. E durante a obra toda, né, enquanto a Eliana Alves Cruz está narrando esses personagens, colocando, ela vai contextualizando racial e socialmente a relação dessas pessoas no condomínio, que é a relação das pessoas brancas hierarquizadas, né, colocadas sempre numa posição superior, como modelo de beleza, como padrão de beleza e como pessoas que se acham superiores às outras que não são brancas, vai colocando para nós como essas relações vão se fundamentando. Dentro disso, a Eliana traz para nós questionamentos sobre a relação da empregada doméstica, o papel da empregada doméstica, o quartinho da empregada doméstica, do condomínio, das relações entre as pessoas, a questão das ações afirmativas, como cotas, reserva de vagas para pessoas nas universidades. Dentro dessa relação do condomínio, daquelas pessoas que habitam o condomínio, da história daquelas pessoas que moram ali, a serventia, né, ou a colocação de pessoas na condição análoga à escravidão, pessoas no condomínio que trabalham, e as diversas relações estabelecidas. Então, é uma obra para ser degustada e discutida, debatida, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu considero que é uma obra para a gente debater muito com estudantes de nível médio, como a gente tem, com estudantes de nível de graduação, estudantes de nível de pós-graduação, com as formações diversas na educação, para a gente enxergar, para além daquilo que a Eliana
descreve como os personagens, as personagens, as relações que acontecem entre essas personagens. Sobre o que a Rose falou, que ela ressaltou bem, o quartinho que a dona Eunice ficava com a filha Mabel, teve uma parte do livro que falou que os patrões nunca era usada essa frase assim, o quartinho, tudo no diminutivo, o banheirinho era só para os empregados. E os empregados mesmo chamavam de quartinho, banheirinho, porque para eles eram tudo no diminutivo, mas para os patrões não. Eu acho que esse livro tem tantas camadas que a gente poderia ficar um ano falando. Dando uma ideia geral do livro, né? Então, assim, ele é feito em 3 capítulos, 3 grandes sessões, né? Então, tem uma primeira sessão que é contada pela filha da Eunice. Tem a segunda, que é a Eunice, que conta a mesma história, a partir da sua perspectiva. E a terceira, que eu acho genial, que é as peças vão contando essa história. Então, cada versão é a mesma história contada por 3 perspectivas diferentes e vão sendo colocadas as situações ou as frases, é para ir, assim, aquele livro que tu vai ler querendo sublinhar tudo, assim, querendo marcar, porque ela vai assim como o inho do quartinho, né, então como que vai se construindo todos os personagens, detalhes, assim, por exemplo, assim, tem uma cena que traz assim, eu nunca tinha percebido, ela fala: não, tá cheio de bandeira do Brasil aqui, não sei se eu não tinha percebido isso", né. Ele vai sendo contada essa história, a história termina, ela passa pela pandemia, então vai contando os detalhes da pandemia também, vai contando como é que vai se construindo as relações, quem morre, né, e quem não morre, né, como é que cada um vai construindo a sua trajetória, e Deus é tanta coisa que a gente pode trazer como um aborto que existe, como é que é o aborto de uma pessoa rica, como é que é o aborto para uma pessoa pobre, todas as relações, quais são as ideias de futuro, né, e o que se indigna, né, o que vai indignando cada um. Então, eu li esse livro faz uns 2 anos, né, e a gente acabou fazendo um sarau aqui no Instituto Federal com os alunos do EJA e foi incrível, assim, porque ele vai falando de muitas pessoas que estão aqui, ainda mais se a gente pensar na periferia de Alvorada, né, então muitos dos nossos estudantes aqui vivem essa história de serem o filho da empregada que está restrito ao quartinho. Eu me chamo Paola, sou estudante de pedagogia. Eu não terminei de ler o livro, mas comecei a me lembrar aqui com vocês falando também em algumas partes que eu li. Me lembra um pouco da questão que quando eu ia com a minha mãe limpar os condomínios, assim, ou as casas de emprego, que a minha mãe era empregada doméstica, né? E a gente sempre, nunca entrava pela porta da frente, né? Sempre pela porta dos fundos. E era bem isso, aquela porta menor, aquela porta de trás, que a porta da frente nunca era pra gente. Então, eu sempre ia com a minha mãe, ajudava ela a limpar, porque daí, aquela coisa, criança pequena consegue se abaixar. Criança pequena pode limpar o banheiro, pode fazer algumas coisas. E eu ia com a minha mãe. Então, isso eu acho que eu, desde pequena, sempre fui muito com a minha mãe nos lugares, assim, que ela sempre trabalhou de empregada doméstica. E eu acho que ela sempre trabalhou disso, assim, sabe? Em mercado, em limpeza, assim, nesse modo geral. E ela nunca saiu disso, assim. E eu acho também a questão que eu via muito. Hoje eu entendo que ela passou muito preconceito também, sabe? E daí às vezes minha mãe levava um miojo, a gente fazia um miojo, comia ali um miojo, saía pela mesma porta que a gente entrou. Daí o dinheiro tava ali embaixo, o dinheiro que ela tinha que pegar para que recebia, né? Mas, tipo assim, sabe? Era aquela coisa assim, contadinha, ok, tava ali pra pagar. Mas eu senti assim uma coisa tão estranha, assim, parecia era um emprego, mas um negócio tão ruim ao mesmo tempo, assim.
porque a gente não via os patrão, e alguns que a gente via, tipo, não, tinha umas caras assim de brabo, assim, sabe? E ao mesmo tempo não me olhavam assim, eu era pequena assim, e não gostavam de criança, posso dizer assim, ou não gostavam de mim. Então eu sempre ajudei a minha mãe, sempre fiquei assim. Então, e ao mesmo tempo que eu ia nas casas, assim, era casa de 2, 3 andar, e eu ficava assim, comer que a minha mãe limpasse as casas, sabe? Aquelas casas enormes, aqueles 3, 4 banheiros com hidromassagem. Daí eu ajudava a minha mãe a limpar. Às vezes eu entrava dentro da hidromassagem, fingia que eu tava tomando banho. E eu pensava, um dia eu vou ter uma hidromassagem dessa, sabe? Coisa de criança, assim, era meu sonho. E a minha mãe, sai daí, guria. E eu, mãe, deixa eu ligar, deixa eu encher. Aí a minha mãe, não mexe em nada, sabe? E, tipo, eu era uma criança, mas eu queria, sabe? Mas eu sempre pensei assim, um dia eu vou ter uma casa dessa, uns dias eu vou ter isso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, meu Deus, que dificuldade pra limpar tudo isso. E ganhava 100, 150 pra limpar uma casa de 3 filhos, sabe? E eu via assim que a minha mãe se matava, assim, fazendo tudo aquilo. E eu sempre ia ajudar ela. E lendo o livro eu vejo que tem tudo a ver, assim, a desigualdade e tantas coisas que acontecem. E acho que e as crianças acompanham muito os pais, tipo assim. E hoje a gente, na periferia, acontece isso, as famílias, os filhos irem e às vezes não tem. Se tu olhar, assim, pessoas ricas, eu falo assim, a classe alta não vai acompanhar os pais no serviço, só naqueles serviços melhores, eu falo assim. Mas não vai nesses serviços que eu ia, assim. É isso. Sobre o relato que a Paola me lembrou do livro, né, que a dona Eunice e a filha entravam também pela porta da área de serviço também, uma vez, não lembro o que a dona Eunice esqueceu em casa. A chave. A chave. Uhum. A dona Eunice esqueceu a chave, e aí ia se atrasar e teve que entrar pela porta que eles entravam, né, a porta normal, e isso foi uma ofensa para a mulher, mas ao mesmo tempo a dona Eunice era chamada como, ela é da família, ela era empregada da família. Só que uma pessoa da tua família que fica num quartinho, num banheirinho, e que tem que entrar por outra porta, e que também não pode falar alto, a filha dela era uma criança, mas não podia ser criança ali dentro daquele ambiente, né? Não podia rir alto, não podia falar alto como uma criança, era tudo no diminutivo, ou falar baixo, ou não falar, ficar quieta. Daí esse relato me lembrou isso que aborda no livro. Eu tava conversando com minha prima, que também é negra, e sobre o livro, e ela me falou que a tia dela é doméstica, e ela trabalha 20 anos já, eu acho, com uma família. E eles também falam que ela é da família, assim, quase da família. E eles não assinam a carteira dela, e ela recebe o mesmo salário há 20 anos, assim, não muda. E lendo o livro é atual, mas a gente ainda percebe que tem muito isso. A tia dela também é uma mulher negra e passa por essas dificuldades. E ela também não sai porque é meio que uma garantia, né? É um emprego que ela tem garantido. Isso me fez lembrar da Dadá, né? Porque a Dadá nem recebia, né? Tem uma personagem, assim, até avisando para quem vai escutar, né? A gente vai dar muito spoiler, eu vou botar uma chamada no início, ou contém muito spoiler. Então, a Dadá era uma personagem que ela era empregada de uma da síndica, né? E era uma pessoa, pelo que descreve ali, com uma postura meio infantil, que fazia bonecas de pano, né? Então ela fazia, entregava, e ela vai entregando para Mabel. para Mabel, né? Que é a filha da Eunice. Eunice é a empregada, Mabel a filha, que é a pessoa que quer estudar para medicina e mudar a relação, esse rumo da família, né? De serem todas empregadas domésticas, né? E aí tem a Dadá. E aí a Dadá tá lá, ela vai e aparece de vez em quando, assim, e com uma descrição do olhar, do dar presente para Mabel. Eu fiz uma bonequinha em momentos importantes que a Mabel vai passando no livro. Ela tem a sensibilidade de ser uma pessoa que surge e entrega essas bonequinhas, né? E aí, claro, no desenrolar, eu acho que lá no final quase da segunda parte do livro que vem a polícia, né? E aí, né?
Tem toda uma questão de trabalho de cárcere privado, que a Dadá estava em cárcere privado há muitos anos, há 20 anos, dentro da 20, 30 anos, vivendo com aquela família, né? Tinha vindo criança. O livro já traz, né? No começo, as primeiras páginas do livro, ele já vai trazendo de uma menina que cuida do menino e tem um acidente na piscina. E essa era uma menina de 13 anos, 12 anos, uma criança que tinha. E ela vai, porque ela tá com cólica, precisa colocar um absorvente, alguma coisa assim, e aí nisso ela sai de perto da criança e a criança acaba tendo um acidente, e a culpa é dela, que era uma menina de 11, 12 anos, né? Uma menina negra. Outra menina, a Irene, né? Outra menina negra da história. Então, então vai trazendo, assim, o tempo inteiro essas relações de... e ao mesmo tempo uma cobrança dos brancos, né? Dessas famílias, né? Nesse grande prédio, né? De alto nível, que vai trazendo... mas eu faço tudo por ti, como é mal agradecido. Olha o que eu tô te oportunizando, né? E aí lembrei a pessoa que limpa a minha casa, assim, eu tenho alguém que faz uma faxina, e ela contando que foi contratada para trabalhar por R$2.000 para uma casa que tem até elevador. Eu fiquei pensando, cara, se tem elevador na casa, imagina o tamanho da casa. E ela não sabia se fazia isso, se não aceitava essa proposta de emprego. Mas se ela não ficasse tantos dias, não tinha carteira assinada, e tinha uma outra que tinha carteira assinada. Então, essas relações que seriam, tipo, do trabalho, existe uma lei trabalhista, tantas vezes na semana, tu tem que assinar a carteira. Mas o quanto que não tem ainda? A gente ainda é muito frágil essas relações, e quem precisa precisa e nem sabe, né? A Eunice vai aprendendo no final que tem direitos e que pode ser outra mulher, né? A Eunice vai aprendendo e aí pensando no aprender na constituição de uma nova identidade a partir dessa visão da filha. E filha talvez seja algo que alguém que muda faz uma ruptura com esse modelo, com essa possibilidade de vida, e mostra para ela que é possível ser outra coisa, que não só uma pessoa que reproduz muito, que foi quase escravizada ali, né? Essa postura da Mabel, né, que é a filha da Dona Eunice, e que faz essa ruptura, então, né, ela vai conseguir romper com esse ciclo de exploração, vai conseguir fazer com que a Dona Eunice, que sempre enxergou, mas na verdade ela precisa fazer que não está enxergando pela sobrevivência, né? A Dona Eunice tem que sustentar a Mabel, porque o pai, né, o pai biológico da Mabel, de novo, né, retrata a relação, então, que a gente tem resquícios ainda da escravidão, né? Desse homem violento, desse homem negro desempregado, desse homem negro que é etilista, né? E que por questões lá na família vai ter relações complicadas com a família, e a Dona Eunice precisa manter, porque tem a mãe da Dona Eunice, a avó da Mabel, e tem a Mabel. E a Mabel vai crescendo, então, nesse meio, né? E se politizando através também do João, que é o filho do Jurandir, do porteiro do prédio, que vai ter o quartinho também do porteiro, né? O João, que é alguém que já está aberto mais para a vida, para o mundo, né? E já vê a exploração, também critica o posicionamento do pai, né? A serventia ou o serventil modelo do pai, que faz isso pela sobrevivência dos filhos, do Cacau e do João. Mas a Mabel vai se moldando e se instrumentalizando e mudando essa relação, né? Ela abre o livro dizendo: mãe, você ficou tantos anos servindo para aquela gente lá que sempre te explorou, que não reconheceu o teu trabalho. Lembrem nas passagens do livro que tinha o cheque que o seu Tiago assinava para pagar, e que elas iam até o banco descontar os cheques. A Mabel era pequenininha, né? E a Mabel cresce nesse sistema, e como era um sistema, né, dessa herança escravagista, a Mabel é a próxima empregada doméstica, tanto que ela vai junto com a mãe, ela começa a fazer a limpeza junto com a mãe, e aí vão se desenrolar outras partes que eu vou deixar para o pessoal comentar, depois a gente volta, mas que vai se estendendo, né, essa simbiose entre mãe e filha empregada, duas em uma. Vamos fazer toda essa política, né, de exploração,
A gente paga a Eunice menos, obviamente, do que seria valorizado, e a gente tem de quebra a Mabel trabalhando junto com a Eunice, né? Uma mão de obra barata, explorada e que vai nos trazer benefícios. E a Mabel vai sempre e a cada vez mais se instrumentalizando, se condicionando e vendo essa situação e tenta sempre fazendo alertas para a mãe, né? De uma forma não sutil. A Mabel é pé no pescoço, a Mabel não tem sutileza em falar e a dona Eunice tenta, né? Contornar a situação. Desde a Irene, que era a menina, um pouquinho antes da adolescência, a menina negra que cuidava do filho, do sobrinho da dona Eunice, que acaba tendo um acidente. Essa menina que é esbofeteada quando o menino cai na piscina e não volta, tem um período de afogamento. É uma menina que sofre violência, e violência física, né? Uma menina negra que sai do seu habitat lá natural para ir trabalhar na cidade grande como empregada doméstica, cuidadora, uma criança cuidando de outra criança, né? E a Mabel é a que saca isso. A Mabel é o ponto, né? Que vai fazendo essas reflexões. Não vou dar mais spoiler, vou deixar passar para alguém aqui, senão depois a gente volta. Uma parte que eu achei muito curiosa, eu fiquei refletindo muito, foi como nessa cena da Irene, a Irene é a culpada pelo acidente, sendo que ela é uma criança cuidando de outra criança, que é logo no início do livro, e ao fim do livro a gente tem outro acidente com outra criança que não é filho das pessoas ricas, é filho da empregada, da Luzia, e quem estava no momento cuidando dele era a Camila, que era uma adulta já, e ela não é responsabilizada pelo acidente que ela causou, de, enfim, deixar a criança sozinha num lugar que não era seguro, e como... Numa visão, a menina de 13 anos é adulta e ela deveria ser responsabilizada por aquilo, e na outra, a menina adulta branca não é responsabilizada e todo mundo acha ela uma coitadinha, enfim, tenta evitar que ela sofra as consequências daquilo que ela fez. Exatamente. Todo mundo protege a Camila no livro, né? Principalmente a mãe dela, a dona Lúcia. E sobre o que a Lucy falou da Mabel ser empregada junto com a mãe dela, né? Começou na limpeza, aí quando a Camilinha, que era a dondoquinha da casa, nasceu, ela tinha que parar de brincar com as bonecas dela, que ela achou legal, pra brincar com uma boneca real. E foi ali que ela começou a se ligar, né? Ela tinha que trocar fralda, que ela tinha que dar banho, que não era tão legal assim, não era mais tão legal assim, uma criança cuidando de um bebê. Ouvindo tudo, eu sou a Âmbar e ouvindo tudo isso, eu tô lembrando muito de algo que acontece na minha família, que é eu venho de uma família de pessoas negras, eu sou uma mulher negra, e a minha família inteira, os homens ou foram pedreiros e as mulheres foram empregadas domésticas. E a minha mãe, minhas tias, a boa parte delas trabalharam para a mesma patroa. E uma prima minha também trabalhou. Foi um trabalho que foi passando de geração por geração. E isso vai deixando marcas muito grandes. A gente escuta muitas histórias dessa família que elas trabalharam, né? Uma primeiro trabalhou para a mãe, depois trabalhou para a filha. E a esposa do meu tio, ela, né, a ex-esposa do meu tio, eu lembro que ela fazia uma comida muito boa. E eu amava a comida dela. E eu lembro que ela dizia que ela não gostava de cozinhar, porque a mãe dela levava ela pro trabalho quando era pequena para cozinhar no trabalho pros patrões. E aí, eu tive uma tia-avó que já faleceu e foi um amor assim na minha vida, maravilhosa. E, né, a minha tia-avó, uma mulher negra também, faleceu aos 79 anos, enfim, ela também cozinhava maravilhosamente bem e ela sempre dizia que ela não gostava de cozinhar. E eu fico imaginando, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar pra ela do porquê, mas provavelmente era porque ela também cozinhava desde cedo na casa dos patrões, sabe? E que loucura é isso. Hoje eu digo pra minha tia Carmen, ela concorda muito comigo, que obviamente, ser empregada doméstica, trabalhar como dentro de uma obra, são trabalhos dignos dentro da lei, enfim. Mas eu digo para elas, eu acho que chega. A gente pode ir muito mais além disso. E claro que tem toda uma questão de oportunidades, de conseguir agarrar essas oportunidades. Mas eu acho que tá na hora da gente começar a ter outras profissões dentro da nossa família. A gente merece isso, sabe? A gente merece produzir outros trabalhos, né? Além desses que a gente foi imposto a produzir até então.
A Âmbar coloca de uma forma muito precisa, Âmbar, que romper esse ciclo, né? Eu fiz um gesto com a mão aqui, que é o romper o ciclo que reproduz as práticas da escravidão. Mulher negra como empregada doméstica, então serventil, né, do trabalho da casa, e o homem negro como o da construção civil, o pedreiro, né, ou o auxiliar de pedreiro, o servente, o que for. E esse ciclo, Âmbar, para a gente conseguir romper, primeiro, é de muito sacrifício, porque a gente tem que lembrar de quem veio antes, né? Se hoje eu estou aqui no IFE, tu está aqui no IFE, a gente tem o estudo como essa alavanca, quem veio antes de nós deu muito duro para a gente conseguir fazer isso. Para romper esse ciclo, nós precisamos, nós, pessoas negras, de oportunidades. As pessoas negras partem de lugares diferentes das pessoas brancas. Ah, mas todas as pessoas estudam. Não, nem todas as pessoas estudam. O acesso à educação não é para todas as pessoas. O acesso universal à educação é um acesso para pessoas brancas. Quando se fala essa palavra universal, não está incluindo pessoas negras. E eu não estou aqui nem questionando as pessoas indígenas, que é uma outra parcela dos excluídos. Então, romper esse ciclo em que a avó era empregada doméstica, a filha vai ser empregada doméstica, a mãe, a filha, a neta vai ser empregada doméstica, ele passa necessariamente por políticas públicas. Políticas públicas com ações afirmativas, com reserva de vagas para estudantes em escolas públicas, com concursos públicos para docentes ou em qualquer área fora da educação, com reserva de vagas para pessoas negras concorrerem. E aí sim a gente pode pensar em oportunidades para romper esse ciclo, para que a gente tenha, nós pessoas negras, para que nós tenhamos então na nossa família, pessoas que foram netas, sobrinhas, filhas de empregadas domésticas e que hoje estão aqui no IFE, como professora do IFE, como cirurgia dentista, recém-aposentada por essa prefeitura dessa cidade, como uma estudante que está aqui fazendo um curso de graduação. Mas romper com esse ciclo, que não é fácil, não é impossível, não é fácil, depende de políticas públicas para isso, de oportunidades para as pessoas. Eu estou falando aqui das pessoas negras, a gente pode trazer aqui as pessoas indígenas também, pessoas negras, pretas e pardas, e uma luta constante contra o racismo. Sem isso, nós não conseguimos romper esse ciclo. Então, nós precisamos, sim, dessa instrumentalização, desse reconhecimento de quem veio antes, nunca esquecer, estamos aqui porque alguém abriu a porta antes. E o nosso papel, Âmbar, o meu, que já estou nessa porta, é de deixar aberto para quem vem antes, vem depois de mim aqui e continue nessa trajetória. É assim que a gente segue. E falar de oportunidade é muito importante. Tem uma música chamada Eu Não Sou Racista. E nessa música, eles falam justamente sobre o caso da empregada que entra na faculdade, mas muitas vezes ela chega atrasada no emprego porque ela estava no ônibus, né, voltando da faculdade, e aí ela é questionada sobre isso, né? Sim. Aí tem o acesso, de novo, vamos falar aqui de políticas públicas. Nós temos a empregada que hoje, mulher negra, pode acessar a universidade. Então, nós temos a Lei 12.711, de 2012, que abre, então, esse espaço para acesso. Mas e a manutenção da universidade, como é que se faz? Se essa mulher negra tem que trabalhar até às 8 da noite para conseguir chegar no curso que ela só consegue fazer à noite, porque durante o dia ela tem que trabalhar. E ela precisa pegar o ônibus, ela tem que se deslocar, ela tem que comer, ela é um ser humano, ela tem que sobreviver. Ela não vai conseguir chegar às 19 horas no horário de iniciar a aula aqui, porque ela estava trabalhando antes. Precisamos ter políticas de permanência. Bolsas para pessoas cotistas, para ações afirmativas, transporte, alimentação. Agora a gente tem um projeto, né? Vamos ter no IFE aqui o refeitório, né? Vamos ter um espaço de refeitório. Essa é uma das políticas. A gente tem, então, quem chega do trabalho vai poder jantar, eu acredito, e vai poder ir para a aula de noite. Então, para além do acesso, além disso, permanência. É cobrado dessa mulher negra que chega às 20 horas, mas não é cobrado, provavelmente, do
eu não vou usar um termo tão pejorativo, né? Mas da outra estudante que não trabalha, mas o Uber cancelou a corrida e eu cheguei atrasada. Provavelmente dessa estudante branca não vai ter essa cobrança, né? Porque ela só foi o Uber que estragou, que não chegou. Mas para a mulher negra, sim, vai ter. Sempre é mais difícil. E se a gente pensa nessa falta, né, os cursos, tem muitos lugares que são os lugares de profissões de poder, né? Por exemplo, uma faculdade de medicina, ela tem um status na sociedade brasileira como se fosse o top do top, né? E aí, assim, como é que a pessoa, estudando o dia inteiro, vai fazer, sabe? É muito difícil de imaginar. Então, não adianta cota. E, assim, se tu parar para pensar, a assistência estudantil é muito baixa para te fazer alguém conseguir se manter, o valor dos livros, dos materiais, o comer, o jaleco, aí tem não sei o que do jaleco, aí tem não sei o que. Porque isso, tu vai começar, é um rito aristocrático, inclusive, né? Eu não sei nem se aqui Porto Alegre é assim, mas eu sei que no interior, em algumas cidades, tem essa coisa do rito da entrega do jaleco no primeiro semestre. Sim. Tem em Porto Alegre. Então, assim, que tu vai criando, que vai expulsando, né, as pessoas. Então, a gente tem a lei de cotas. Ok, então vai entrar lá pessoas, né, no mínimo de escolas públicas, né, 50% das vagas. Mas como é que ela se mantém dentro disso, assim? E claro, assim, eu branca, olho claro, todas as minhas vantagens, né, e privilégios, e eu me lembro que eu nem tentei medicina, porque eu disse, como é que eu vou conseguir fazer medicina? E isso nem era sonhado. Outro curso que eu penso é arquitetura, que eu lembro que eu dizia assim, meu Deus, arquitetura é uma fortuna. Odonto, né? Como é que se banca, né? Porque é isso, eu filha de pedreiro e minha mãe não trabalhava, era dona de casa. Então, como é que eu não tinha a coisa do sonho, né? E aí tu precisa pensar muito mais políticas. E a gente vê uns idiotas, porque é a única palavra que vem, dizer que Bolsa Família, né, faz com que as pessoas se acomodem, né, ridículo, né, nasceu um berço de ouro, né, e aí é fácil falar do problema do vizinho, né, que nem é vizinho, né, o problema lá do outro lado, que ele nem sabe o que é. Vocês agora falando de políticas públicas, eu me lembrei do Sérgio, que foi o marido da Eunice e o pai de Mabel, né? Eu achei muito interessante a história dele, porque uma parte do livro fala que ele se tornou uma pessoa em situação de rua, não porque ele não teve, não porque ele teve oportunidades, não porque por coisas que ele fez, mas pelas coisas que ele não fez. Essa frase assim, no livro me tocou bastante. E aí, porque ele tá naquela situação não por coisas que ele fez, mas sim por coisas que ele não teve. E é isso. Oi, eu sou a Valen e eu queria falar um pouco do que a Prof. Rose falou, né? Que me veio muito a frase: eles tapam a saída e pregam a palavra da salvação. Porque as cotas é isso, é muito fácil tu falar que tem cotas para pessoas negras, que tem cota para pessoas indígenas, enquanto como é que uma pessoa que trabalha o dia todo e tem que ir para o curso vai conseguir ir para a faculdade, vai conseguir se manter na faculdade? Ela chega atrasada no trabalho, ela vai perder o trabalho e vai perder a faculdade também, porque ela não tem como se manter. Então, claro, a gente está no meio do caminho, mas ainda tem muita coisa para resolver. As políticas de permanência são praticamente uma balela, porque eles olham para o problema de forma rasa e não para o problema da raiz. É muito fácil tu falar que pessoas negras têm chance, que empregadas domésticas podem melhorar de vida, que o ciclo pode ser quebrado, enquanto tem tantas oportunidades que, mesmo que oferecidas, são oferecidas com uma esperança tão rasa e um preconceito velado, onde a gente não fala o que realmente tem que ser falado, a gente não fala o que realmente acontece. Como é que eu vou me manter na faculdade se eu tenho que trabalhar o dia todo, eu chego cansada, eu não consigo estudar para as provas? Como é que eu vou dormir de noite sabendo que eu tenho que trabalhar no dia seguinte, que eu tenho que me manter, que eu tenho que muitas vezes manter a minha família, manter o meu trabalho, estudar para as provas e mesmo assim falhar na faculdade, carregar esse peso porque eu não tenho auxílio, eu não consigo
pegar muitas vezes uma bolsa na faculdade, eu não consigo ir para a faculdade realmente, não consigo comer na faculdade porque eu tenho que estar correndo. Então, é um problema que a gente olha de forma rasa e não olha muito, muito a fundo. É um problema que pessoas de cima, muitas vezes pessoas de universidade, ou mesmo de escolas também, porque infelizmente adolescentes, mulheres negras, adolescentes ou adolescentes negras, trabalham como domésticas com a família e chegam cansadas e não conseguem estudar para as provas. Homens negros têm isso também, de que trabalham muitas vezes em obras, trabalham com freelance e tem que faltar aula porque tem freelance. Meu colega mesmo, hoje ele teve que faltar aula para fazer freelance e hoje teve prova, hoje teve recuperação. Então, são tantas oportunidades que são dadas de forma muito... Ai, é tua escolha. Se tu quer pegar, tu pega. Só que não tem como. Nem tem como. Só trazendo, eu vou passar para vocês ali, só trazendo assim de uma frase, né, que ela falava do riso do Tiago, né, do patrão, que a Mabel viu o riso do Tiago e que isso foi um propulsor, porque quando ela falou que faria medicina, ele riu. E era um riso contínuo, e ela se escondia para estudar e ficava estudando porque era ofensivo quase ela e o... Não era... era Cacau. É, o Cacau estudando era quase ofensivo para aquela, né, para os patrões que tinham eles estudando. E aí o quanto que isso foi propulsor dela para que ela pudesse... É uma droga a sociedade ser assim, mas que possa até, considerando aqui, né, quem é que faz parte no espaço que nós estamos, o quanto que as situações de racismo, né, possam ser propulsoras, assim, de não desacreditar, né, mas que possam, não, que espaço eu vou ocupar e esse espaço é meu, sim. Meu nome é Lívia, eu sou uma mulher parda e lésbica e eu queria fazer uma colocação referente ao momento da fala anterior que as meninas abordaram. A Paola falou sobre a experiência dela vivendo com a mãe dela no dia a dia, no trabalho. E a Carol comentou sobre uma parte do livro onde uma menina negra de 12 anos é responsável por uma criança, enquanto uma mulher adulta, quando foi responsável por uma criança e aconteceu um fato da criança se machucar, ela foi amenizada de tipo, isso não é tão grave, ser bem mais pesado para uma criança do que para uma mulher adulta branca. E durante essa conversa eu não pude deixar de lembrar do caso Miguel, que aconteceu em Recife, em Pernambuco, que em 2020 a mãe dele trabalhava na casa da Sari Real e por um momento ela teve que sair para passear com o cachorro da família e essa mulher adulta branca ficou responsável pelo filho da empregada de 5 anos e em determinado momento ela achou que uma criança de 5 anos poderia andar no prédio em elevador sozinha. Então, ela deixou o menino entrar no elevador, enfim, o menino pegou, entrou no elevador e foi para a parte alta do prédio e acabou caindo de uma altura, sei lá, acho que 10º andar, se eu não me engano. E o processo correu durante, até eu acho, 2023, 2024, ela em liberdade, usufruindo dos privilégios da família de políticos lá em Recife e vivendo a vida com luxo, dinheiro, enquanto a mãe do Miguel travou uma batalha no país inteiro para conseguir justiça. Então, tipo, era um caso de ampla visibilidade que não tinha apoio das pessoas para que ela fosse julgada. Então, a todo momento me veio esse caso de, tipo, isso é muito presente ainda na nossa sociedade e ela teve que mobilizar o Brasil inteiro. E até agora ela foi julgada a só 7 anos de reclusão, que é muito pouco para um assassinato, né? Porque é abandono de incapaz, de uma criança, né? Então, enfim, a todo tempo eu fiquei lembrando desse caso, que é a realidade que a gente vive no nosso país ainda. Sobre esse caso que a Lívia falou, eu vi muitos comentários, assim, quando saiu a notícia de pessoas defendendo a patroa e falando, ai, se a mãe dele sabe que ele é arteiro, por que que leva pro trabalho? Sendo que a mãe não tem opção, a mãe tem que botar comida na mesa da criança, sabe? E a patroa ficou com a criança, com a responsabilidade de ficar com a criança, enquanto a empregada tinha que sair com os cachorrinhos.
E ainda assim não conseguiu cuidar da criança, deixou a criança subir pro 10º andar, que é a mesma coisa que acontece no livro, né? É no 10º andar que a criança cai. E no caso do menino Miguel também. Os dois morrem, né? Eu tenho a sensação que ela se inspira nessa história, né, para escrever esse livro, porque é muito parecida, né? Então, ela vai trocando algumas cenas no livro, mas acredito, né? Eu nunca conversei com ela, mas eu fico imaginando quando tu vai vendo assim a composição da cena, Lívia, é bem a do Miguel. Eu não pude deixar de perceber isso. E tá correto, sim. A gente não tem a Eliana aqui para nos falar, né, sobre o que ela se inspira, mas para nós mulheres negras, a gente consegue entender, a escritora é uma mulher negra, que esses fatos, né, o Miguel foi um fato de repercussão nacional, então vai. Isso. Mas esses fatos acontecem na realidade das pessoas negras e das mulheres negras que levam seus filhos, suas filhas, para o emprego doméstico. Quantas crianças sofrem queimaduras? Quantas crianças sofrem traumatismo? E aqui eu vou fazer um parêntese. Quantas crianças negras que acompanham suas mães negras, ou as pessoas que são responsáveis por elas negras, no trabalho doméstico e que sofrem lesões, sofrem acidentes, mas não vem à tona. Isso não acontece? Infelizmente, né, eu digo infelizmente no sentido de ser a vítima, o Miguel era um menino negro e foi vítima, foi assassinado, sim, é um homicídio, né? Vai se classificar dentro da lei do jeito que for, mas é um homicídio, mas é uma criança negra, é só mais uma criança negra que morreu, né? Eu estou falando dessa forma, metafórica, evidentemente, mas para evidenciar que o racismo determina essas relações. Então, a Eliana traz o cotidiano, né? Eu acho que até ela podia brincar com a Grada Quilomba aí, né? Episódios do racismo cotidiano, o livro da Grada Quilomba. Porque ela traz o cotidiano das mulheres negras. A gente não precisa ir muito longe no livro, né? No início, a Paola já identificou com a relação que ela vivenciou. A Âmbar já identificou a relação com a família dela. Eu já identifico, lendo o livro, a relação com a minha família. Meu pai foi pedreiro, minha mãe foi empregada doméstica. Então, veja, nós somos aqui uma representação pequenininha nesse ciclo que a gente está aqui, nesse círculo desenhado, e a gente se vê representada no livro. E isso não é por acaso. É porque esta é a nossa realidade. E a Eliana traz para nós essa realidade na forma de contar esse livro, de descrever essas relações das personagens, né, que passam por ali e que são as personagens da vida real. A gente vai ficar sabendo de alguns casos, esses que vêm à tona na mídia, mas a gente não vai saber de mais de 90% dos casos, do que não vem. Eu acompanhei também, Paola, que nem tu, a minha mãe empregada doméstica, nos prédios onde hoje é o Iguatemi, o shopping grande Iguatemi. Ali tinha um conglomerado de prédios e a minha mãe limpava os apartamentos da família, da mãe, da filha e tal, que a minha mãe, a dona Mariazinha, limpava os apartamentos de todas as famílias. O quartinho da empregada, o não mexe em nada, o que a nossa Mabel deixa bem, né? É clássica. Não mexe em nada, não pede nada, não come nada, não fala nada. O quartinho era ali e as crianças iam brincar lá no térreo. Mas eu não era criança. Eu era, como a Paola, a filha da empregada. A filha da empregada não é criança. A filha da empregada não é adolescente. A filha da empregada é menor infrator. Essa é a relação que a Eliana nos traz muito bem, contada pela Mabel ali. A Mabel é essa criança que não pôde ser criança, adolescente que não pôde ser adolescente. Ela era sempre a filha da empregada, né? A filha da empregada ingrata por tudo que o seu Tiago e a dona Lúcia fizeram, mas ela era filha da empregada. Ela não tinha a identidade de mulher, de criança, de adolescente. Se vocês passarem pelo livro, né, a gente vai. Então, ela se inspira, sim, eu acho que sim, mas ela se inspira na vida das mulheres negras. E isso é tão comum aqui no Brasil que a gente tem outras representações também desse mesmo tipo de história, né? Tem aquele filme com a Regina Casé, que é o Que Horas Ela Volta, de uma mulher nordestina que vem. E aí o meu tio sempre fala muito assim pra minha tia:
toda vez que ele vê esse filme, ele lembra dela. Porque a minha tia deixou de criar as 2 filhas pequenas pra criar o filho da patroa. E hoje em dia, esse menino, ele tem muito... Ela foi tipo, sabe a história das amas de leite? Foi uma coisa da escrava, né? Esse menino, ele tem um carinho muito grande por ela. Minha tia tem um carinho muito grande por ele. E aí, na casa dela, é cheia de coisas assim. Mas eu não sei se é legal falar isso, porque de repente é a primeira vez que eu ouvi. Mas eu até escuto, às vezes, até percebo, às vezes, uma tristeza no olhar das minhas primas de ver a minha tia falando com tanto carinho. Mas é que foi a infância que ela pôde, não é culpa dela, porque foi a infância que ela pôde presenciar, foi a daquele menino, né? E muitas vezes também ela tava ali no trabalho com ele, mas tava descontando nele aquele carinho, aquele afeto que ela queria estar desenvolvendo com as filhas dentro de casa. Mas ela não tinha essa oportunidade de estar dentro da casa dela, no conforto dela, com a vida da filha, né, cuidando das filhas. Não tem como. Minha mãe mesmo, tipo, quantas vezes ela não deixou de assistir apresentações minhas na escola quando eu era criança, porque ela não podia, minha mãe foi mãe solo, e aí como é que ela ia estar lá? E quando eu era criança, e aí também acho que a gente tem que abordar a dor das crianças, porque quando a gente é criança, tu não entende. Eu não entendia que a minha mãe, eu ficava muito magoada, mas hoje eu entendo que ela não tem culpa, né? Ela tinha 2 escolhas, ou ela ficava em casa me dando carinho, ou ela me via ou ela ficava em casa me dando carinho e me vendo passar fome, ou ela ia para trabalhar, né, para conseguir proporcionar aquele mínimo de conforto e de dignidade. Isso é muito triste, assim, nessa realidade das pessoas da nossa família. Como a Rose estava falando sobre o pai dela ser pedreiro e a mãe dela ser doméstica, o meu pai também é pedreiro. Ele é um homem negro, ele teve que largar a escola no 3º ano do fundamental e trabalhar com pedreiro. Ele trabalha até hoje com isso. Minha mãe também trabalha na área da limpeza em uma empresa. E eu sinto que eu preciso quebrar o ciclo, mesmo eu tendo as minhas dificuldades. Sabe, eu sinto que eu tenho que continuar. Minha avó também foi doméstica e isso me deixa bem triste, sabe? Que ela conta umas histórias bem tristes e eu penso, nossa, eu preciso estudar. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo de não conseguir porque o curso que eu quero é integral e eu preciso trabalhar. Então é uma preocupação bem grande pra mim, assim, continuar. E o que tu tá trazendo, Nath, é a realidade do que a gente tá vivendo, né? Para além do que aquilo que a Eliana nos traz no livro, né? A nossa realidade. O fato de tu estar estudando, tu já tá dando o pontapé inicial para romper esse ciclo. Já tá fazendo isso, né? Então, tu já determinou, bom, meus pais, minha mãe, meu pai, minha avó, não tiveram oportunidades, que é o que deixa de acontecer para as pessoas negras. O que nos faltam são oportunidades. Bom, tem uma parte dessa oportunidade que é o que tu está aproveitando agora. O Instituto Federal, escola pública, uma instituição pública de educação pública. Bom, essa é uma parte, que é o acesso. E o que a gente comentava um pouquinho antes. Então, ok, eu tenho acesso, eu estou estudando numa instituição pública de qualidade. E como é que eu me mantenho nessa instituição se eu preciso trabalhar? Bom, eu preciso que os cursos que o Instituto oferece ou que outras instituições públicas ofereçam possibilitem que eu trabalhe. Se eu não posso trabalhar, então eu preciso de políticas públicas de permanência, eu preciso de abono permanência, eu preciso de bolsa de estudos, de o nome que quiser, eu preciso de bolsa de alimentação. Eu preciso que a assistência estudantil, que é uma política pública, seja capaz, seja suficiente para que eu possa me manter estudando sem precisar sair desse curso que eu estou fazendo. Então, de novo, voltamos à questão das políticas públicas. Precisamos ter isso e reconhecer. Para ter política pública, tem que ter reconhecimento. Reconhecimento que a Nath que fala que o pai, hoje em 2026... é pedreiro, que a mãe hoje em 2026 trabalha em serviços gerais, que a gente chama o termo serviços gerais, serviços de limpeza, hoje em 2026, e a Nath está aqui, a gente precisa reconhecer que esses papéis colocam as pessoas negras em situação de subalternidade, em situação de inferioridade em relação a pessoas que estão em outros empregos. Empregos subalternos, que é o caso, são profissões nobres, eu não estou falando aqui de nobreza e dignidade, são profissões nobres, mas são subalternas,
Precisamos que pessoas negras estejam em ou ocupando profissões não consideradas subalternas. Como que a gente rompe isso? Além de reconhecer quem veio antes, né? Não podemos deixar de reconhecer a tua avó no trabalho dela, a família que tu teve, a tua Âmbar, a tua Paola, a minha, a da Lívia, as famílias e as pessoas que vieram antes e abriram esse caminho para nós. Mas tem que haver esse reconhecimento para quebrar esse ciclo. Eu acho que... Não quero ser redundante no assunto, mas eu acho que no final a nossa conversa sempre tem uma mesma causadora, um mesmo fator em comum, que é o capitalismo, e que a visão do capitalismo sobre essas profissões, de que certas profissões, as profissões subalternas, são vistas como profissões de menor esforço ou de menor, enfim, tudo que seja, elas merecem receber menos, e ao receber menos as pessoas têm menos condições. A gente pode, tipo, pensar, se a mãe da Mabel recebesse um salário bom, digno, um salário, assim, de que a gente recebe num trabalho que a gente considera igual, um trabalho bom, assim, digamos, sei lá, 5 mil reais pra cima hoje em dia. Ela não precisaria se botar em certas situações e enfrentar certas coisas, né? O patrão precisa ter uma pessoa para limpar a casa dele e pagar pouco sobre isso. Ele precisa de tudo isso. Então, eu acho que as coisas são sempre muito conectadas no causador capitalismo, né? Eu acho que eu fico pensando do tempo de vida, né, para receber o salário, né, que quanto tempo tu gasta num trabalho, né, e aí tem pessoas que têm 13º, 14º salário e que às vezes estão 3, 4 horas, né, ou dedicam muito menos tempo, moram do lado, enfim, é uma questão. Para além, talvez um dia a gente possa fazer um programa só sobre o capitalismo, né, e a gente pensar o que nos produz, né, e o que tem nos produzido de sofrimento, inclusive, né. A gente está já encerrando o nosso programa, já estamos aqui com 52 minutos de gravação, então acho que a Gabi, né, quer finalizar. Hoje eu não vou trazer poesia, mas o que a gente conversou aqui hoje, de certa forma, também me remeteu à escala 6x1 que está sendo debatida. E no tempo de vida, né, de todos e de quem tem direito a tempo de vida. Provavelmente as pessoas que trabalham como doméstico ou como pedreiro trabalham na escala 6x1, né? Não tem direito ao descanso real, porque quando tu chega em casa, tu chega para limpar, chega para cuidar, chega para organizar, para pensar no outro dia. E talvez esse também seja tema para um próximo episódio, assim, pensando em uma possibilidade de continuidade, né? Porque as pessoas mais afetadas são as pessoas negras. Hoje eu passei essa hora escutando e puxando da memória situações de várias das minhas vizinhas, várias de algumas das minhas amigas de infância. E causa angústia, né? Causa desconforto. E que bom que causa esse desconforto. Porque a gente consegue se mexer, assim. Eu digo que eu sou uma pessoa que de vez em quando eu tenho muita dificuldade para brigar por coisas. E eu tive. Hoje eu tô tendo menos. Eu tô me reconectando com uma Gabriela Brigona que antigamente não tinha argumento e só sabia brigar, discutir sem entender direito por quê. E hoje eu consigo ter argumento e discutir e me coloco na posição de brigar, sim, de discutir e de falar hoje, porque não são as pessoas negras quem tem que brigar, né? Somos nós, pessoas brancas, que temos que nos tirar da posição de conforto. A gente precisa sair dessa posição de conforto e se colocar para jogo, se colocar na frente, na linha de frente, nessa briga, assim. Porque senão ela não vai acabar, né? Ou a gente muda a nossa posição, ou ela não acaba. Quando a Carol falou, eu tava com uma ideia e ela começou a falar do capitalismo, me foi ideia.
coisas da perimenopausa. Mas então, e eu fiquei pensando da eleição também, né? Quantos políticos, né, negros e negras são eleitos? A gente está em ano eleitoral e cada um vota no campo que quer. Mas o quanto que essas pessoas precisam nos representar, né? Eleição é pensar em pessoas que representem quem nós somos para fazer política, né? E esse é o processo participativo. E muitas vezes a gente nem se dá conta e vai votando na onda, na massa, mas a gente precisa mudar os cenários, né? E pensar que quando olha para uma pessoa que está lá como deputado estadual, deputada federal, deputado federal, né, governador, presidente, senador, senadora, que a gente possa olhar e dizer assim, não, me representa, é nisso que eu quero. Então, poder pensar essas coisas, porque a gente vai votando, às vezes muita gente vota sem nem parar e pensar quem é e em quem tá votando, né? Então, acho que também fica, né, além das 6x1, a gente pensar que temos eleições e precisamos pensar, porque política pública se faz. A gente começa a política pública quando decide quem vota, né? Que é parte das nossas mãos. Além das conferências todas, né? Mas a gente precisa pensar nos votos. Então, estamos encerrando mais um Radiofônica Fala Comunidade. Convidamos todos a ler essa obra de arte, que é o livro Solitária, né, da Eliana Alves Cruz, né, e que a gente tem, né, quem tiver aqui do IFE, quiser, a gente tem na Biblioteca Comunitária, 11 de abril, né, e pode entrar em contato com a gente também, tá bom? Então, vamos encerrando mais um programa. Tchau! Você escutou mais um episódio do programa Radiofônica. E como nos inspira Grada Quilomba, não é que não se tenha falado. O fato é que há vozes que têm sido sistematicamente desqualificadas. Venha falar com a gente, aqui a sua voz tem vez.